E aí rapaziada, meu nome é Matheus Molinari, e no vídeo de hoje estarei analisando um questionamento que é comum dentro da cultura pop e geek. Qual tipo de vilão é melhor, o mentalmente quebrado, ou os que são puro mal? Nesse vídeo irei analisar essa discussão, e ver qual tipo é o melhor e sem mais enrolação. Vamos para a análise. Essa é uma treta que sempre gera debate. Vilões que são mentalmente quebrados versus vilões que são o puro mal. Qual dos dois é melhor? Bom, bora dissecar essa parada de um jeito bem detalhado, pegando todos os aspectos que fazem um vilão ser marcante, impactante e sinistro. Antes de tudo, temos que entender bem quem são esses dois tipos de vilões. Vilões mentalmente quebrados são aqueles que têm camadas e camadas de trauma, loucura ou uma visão de mundo distorcida. Eles geralmente têm um passado sombrio que explica, mas não justifica suas ações. Exemplo clássico: o Coringa em A Piada Mortal. O cara teve um dia ruim, caiu na loucura e virou o terror de Gotham. Vilões que são o puro mal, esses aí não têm trauma, dor ou justificativa. Eles são maldade encarnada, um caos ambulante. Eles fazem coisas horríveis porque podem, porque gostam, porque simplesmente são assim. Darth Sidious, Sauron e até o Kefka de Final Fantasy V se encaixam nesse perfil. Agora que está claro, bora analisar cada um desses tipos com mais profundidade. Se tem uma coisa que faz vilão ser brabo, é como ele é desenvolvido dentro da história. Vilões quebrados costumam ter mais profundidade narrativa. O público pode até simpatizar ou entender de onde vem a loucura deles. Isso faz com que eles sejam mais imprevisíveis e até trágicos. Muitas vezes, são aqueles que te fazem pensar, e se as coisas tivessem sido diferentes? Exemplo: Killmonger de Pantera Negra. O cara tinha um ideal forte, um motivo justo, mas foi pro lado errado da força. Vilões puro mal, por outro lado, são mais simbólicos. Eles representam algo maior do que apenas um personagem. Eles são forças da natureza, entidades que não precisam de um passado para serem assustadoras. O próprio Halloween mostra isso com Michael Myers. Ele não tem um grande trauma explicando sua sede de sangue. Ele é só o mal encarnado. Vantagem: vilões quebrados são mais complexos e podem carregar arcos narrativos profundos. Já os vilões puro mal são mais impactantes e atemporais. Vilões mentalmente quebrados têm um impacto mais emocional. Eles podem mudar de opinião, podem gerar reflexões e até ter redenção, tipo o Zuko de Avatar. Eles fazem o herói sofrer de forma psicológica, e não apenas física. Vilões puro mal são ameaças constantes. Eles não mudam, não têm crises de consciência, não hesitam. Isso cria uma sensação de urgência absurda. Imagina o Voldemort de Harry Potter. O cara era um mal que precisava ser parado. Ponto final. Vantagem: depende do tom da história. Se você quer um drama psicológico, vá de vilão quebrado. Se quer um terror ou uma ameaça gigantesca, vá de puro mal. Se olharmos para trás, dá para ver que a popularidade de cada tipo de vilão mudou ao longo do tempo. Anos 50-80, os vilões puro mal dominaram. Eram figuras sombrias, demoníacas ou forças imparáveis. Darth Vader antes da revelação de sua origem, Sauron, Drácula e até vilões de terror como Jason Voorhees. Eles eram ameaças a serem destruídas, sem necessidade de um arco complexo. Anos 902-000. Começou a onda dos vilões mentalmente quebrados. O público queria personagens mais humanos e trágicos. Hannibal Lecter, O Silêncio dos Inocentes, Magneto, X-Men, e até mesmo o Príncipe Zuko, Avatar, A Lenda de Aang. Aqui, os vilões passaram a ter um passado que justificava suas ações e mostrava que, em outra realidade, poderiam ser heróis. Anos 2010 a 2020, mistura dos dois tipos. O público se acostumou com vilões complexos. Então surgiram personagens que transitam entre os dois extremos. Thanos, por exemplo, é um vilão quebrado, mas age com a brutalidade de um vilão puro mal. Homelander The Boys é um psicopata com traumas, mas ainda assim, uma força destrutiva sem limites. Isso significa que o melhor vilão pode ser aquele que combina o melhor dos dois mundos. Nem todo vilão quebrado ou puro mal é igual. Existem variações dentro de cada categoria, e isso torna o debate ainda mais interessante.
Subtipos de vilões quebrados. 1. O Vingador traumatizado. Sofreu uma grande perda, e agora justifica suas ações pela dor. Exemplo, Killmonger Pantera Negra, que quer mudar o mundo por ter crescido na desigualdade e dor. Impacto. Pode ser um dos vilões mais emocionantes, porque muitas vezes ele tem razão, mas suas ações são radicais. 2. O idealista extremista tem um objetivo até compreensível, mas métodos completamente errados. Exemplo, Light Yagami Death Note. Ele quer um mundo sem criminosos, mas logo se torna um deus implacável. Impacto. Faz o público refletir sobre moralidade e até questionar quem realmente é o herói. 3. O psicopata caótico vilão sem limites, mas que ainda tem uma mente complexa e cheia de nuances. Exemplo, Coringa o Cavaleiro das Trevas. Ele quer ver o mundo queimar, mas não de um jeito vazio, e sim para provar um ponto. Impacto. Vilões desse tipo sempre roubam a cena, porque desafiam o herói no nível mental, e não apenas na força. Subtipos de vilões puro mal. 1. O monstro sobrenatural não tem sentimentos, moral ou objetivo além da destruição. Exemplo, Pennywise e It, a Coisa, que literalmente se alimenta do medo das vítimas. Impacto. É um vilão que gera pavor porque não há negociação possível. 2. O tirano absoluto domina tudo pelo poder e prazer de esmagar os outros. Exemplo, Palpatine e Star Wars, que manipula e corrompe tudo ao seu redor. Impacto. Vilões assim funcionam em histórias onde o herói precisa superar um mal gigantesco. 3. O assassino imparável, o puro mal em forma humana, que não tem sentimentos e nunca para. Exemplo, Michael Myers Halloween, que persegue suas vítimas sem expressão ou hesitação. Impacto. Criam tensão e desespero, pois parecem invencíveis. Outro ponto essencial é o tipo de medo ou tensão que cada tipo de vilão gera. Vilões quebrados causam medo psicológico. Você sente desconforto porque vê humanidade neles. Percebe que, em um contexto diferente, eles poderiam estar certos. Exemplo, Johann Liebert Monster, um dos vilões mais assustadores do anime, porque não é um monstro, e sim um ser humano capaz de atos impensáveis. Vilões puro mal causam medo instintivo. Eles representam o desconhecido, o caos, o inevitável. Você não precisa entender suas motivações, só sentir o terror que eles trazem. Exemplo, o Alien do filme Alien, o oitavo passageiro, uma criatura que apenas caça e mata. Isso significa que a escolha entre os dois depende muito da sensação que você quer causar no público. Os vilões mais marcantes são aqueles que transitam entre os dois estilos. 1. Darth Vader começa como puro mal, um capanga sem remorso, mas depois descobrimos que ele é um vilão quebrado, alguém que caiu no lado sombrio. 2. Thanos acredita que está fazendo um bem maior, mas sua execução é monstruosa. Ele é metódico como um vilão puro mal, mas seu passado e filosofia fazem dele um vilão quebrado. 3. Homelander, emocionalmente quebrado, busca aceitação e amor, mas age como uma força da natureza destrutiva. Ele é imprevisível porque pode exibir um lado humano e, ao mesmo tempo, matar alguém sem hesitação. Essa fusão cria vilões completos, capazes de gerar tanto terror quanto empatia, tornando-os ainda mais difíceis de derrotar. A resposta continua sendo: depende do que a história quer transmitir. Se o foco é desenvolvimento psicológico, dilemas morais e complexidade, vilões quebrados são a melhor opção. Se o foco é terror, urgência e uma ameaça imparável, vilões puro mal são a escolha certa. Se você quer o melhor dos dois mundos, misture os elementos e crie um vilão que seja tanto humano quanto monstruoso. No fim das contas, o melhor vilão é aquele que desafia o herói de forma única, seja mentalmente ou fisicamente. E esta foi a minha análise, rapaziada, sobre esses tipos de vilões, e comentem qual tipo de vilões que vocês preferem e aproveitem se vocês gostaram do vídeo de deixar o like e se inscrever no canal, e obrigado a todos que assistiram até o final. Tamo junto, falou!